Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. O estudo da primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. E hoje chegamos na lição de número 11. Paulo responde questões a respeito do casamento. Tópico 1, o casamento é bom. Tópico 2, a indissolubilidade do casamento. E tópico 3, o casamento não deve ser usado como fuga. Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre relacionamento à luz da palavra de Deus. E como sempre, gostaríamos de começar essa aula agradecendo a você que nos acompanha, que curte as nossas aulas, deixa um comentário, envia o link para outras pessoas, que Deus te abençoe, que o Senhor continue iluminando a tua mente, abrindo o teu entendimento e abençoando você onde quer que você esteja. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre a importância do casamento à luz da primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Vamos estudar? O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9, que diz assim: Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. A síntese da lição de hoje é: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos do 1 até o 14. Vamos ler? Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O texto bíblico traz algumas recomendações muito importantes a respeito de relacionamento, de amor e de casamento. Vamos orar, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua palavra. Abra a nossa mente, Senhor, ilumina o nosso entendimento para que venhamos aprender aquilo que o Senhor quer falar para nós neste momento. Fala conosco, fala o irmão, a irmã que está acompanhando a nossa aula. Usa-nos, Pai, como instrumento útil em Tuas mãos. Em nome de Jesus.
Amém. Eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós projetamos aqui em nossa aula. Que seja bênção para você. Você tem toda a liberdade para usar, para distribuir, para modificar, para você abençoar outras vidas, assim como nós estamos abençoando a sua. E quem nos abençoa com a confecção desses slides é a querida irmã Caroline Esperança, cujo contato está aqui na descrição deste vídeo. Vai lá, segue a nossa irmã no Instagram, entre em contato caso você precise de algum serviço para abençoar o teu ministério e também a tua igreja. Queridos, hoje vamos para uma nova etapa da carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Perceba que a intenção de Paulo inicialmente era responder, era tratar algumas situações que a ele foram reportadas pelos da família de Cloe. Nós já falamos a respeito disso. Mas nessa etapa, perceba que Paulo inicia o capítulo de número 7 dizendo assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, Paulo agora vai responder algumas dúvidas que os irmãos escreveram para ele. Então, Paulo vai tratar de assuntos específicos e casos concretos que estavam acontecendo na cidade de Corinto. Dúvidas essas muito importantes, porque elas estão registradas na palavra de Deus e agora servem também para orientação da nossa conduta moral e para que possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Especificamente na lição de hoje, nós vamos falar sobre a questão de relacionamento. Vamos falar sobre casamento, mas também nós vamos falar sobre a questão da castidade, da solteirice. Em outras palavras, Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Tópico de número 1, o casamento é bom. Subtópico 1, o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Perceba que Paulo aqui vai iniciar defendendo a instituição do casamento. E mais do que nunca em nossos dias, é uma instituição que precisa realmente ser defendida, porque nós vivemos em uma época em que a família está sendo atacada, em que os valores judaico-cristãos estão sendo muito atacados. A intenção é destruir esse conceito tradicional de família. E nós, como cristãos, precisamos defender isso. Precisamos primeiro aprender para então conseguir defender. A igreja de Corinto, uma igreja especial, uma igreja em uma cidade muito importante, havia se tornado uma das maiores igrejas desse primeiro período ali do cristianismo, da igreja primitiva. A igreja de Corinto era muito importante, ela estava crescendo em número em uma cidade onde os valores, onde a cultura, onde a imoralidade, ela imperava. Então é normal que os irmãos novos convertidos tivessem dúvidas e eles escreveram para Paulo perguntando algumas situações específicas. E aqui, no primeiro tópico, Paulo vai falar a respeito do casamento, como também da prática sexual. Nós precisamos entender que, assim como na igreja, houve um tempo em que o sexo era tabu, era enxergado como pecado, se não fosse exclusivamente para a procriação. Na época ali da igreja de Corinto, também nós tivemos esse mesmo problema. Lembre-se de que eles eram influenciados pelo gnosticismo, e nós explicamos aqui em lições passadas o que acreditava, o que ensinava o gnosticismo. Primeiro, acreditava-se numa dualidade, numa total separação entre forças opostas que se contrapunham e não se vinculavam. O corpo, a matéria, e o espírito, aquilo que era santo. A matéria totalmente contaminada, totalmente depravada, e a parte espiritual totalmente santificada, elevada. E esta influência gnóstica estava trazendo para a igreja de Corinto alguns pensamentos errados com relação ao casamento e à prática sexual. O primeiro pensamento é aquele que nós falamos na lição anterior, é o de dizer assim: o corpo é ruim,
mas o corpo não contamina o espírito. Logo, o que eu faço com o corpo não interessa. Eu posso, então, praticar a imoralidade sexual e que em nada vai prejudicar a minha vida espiritual. O segundo pensamento é aquele que diz assim: o corpo é ruim. O corpo, na verdade, é pecaminoso. Então, tudo que provém do corpo é ruim. O desejo sexual provém do corpo, portanto é ruim. E quanto mais eu evitar os desejos corporais, mais eu vou estar santificando o meu corpo e elevando o meu espírito. Perceba que os dois extremos são errados, porque Deus criou o casamento. Deus instituiu o casamento para que o homem e a mulher fossem uma só carne. E instituiu também a relação sexual, tanto para procriação quanto para satisfação mútua dentro do casamento. Então perceba que Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento. O cristão pode se abster do relacionamento sexual no casamento? E a resposta é não. Nós vamos falar ainda mais profundamente a respeito disso. Perceba algumas situações importantes que nós vamos colocar na lição de hoje. A primeira é que o sexo fora do casamento. Antes do casamento, fornicação, pecado. Durante o casamento e fora dele, adultério, pecado também. No entanto, outro pecado é o casamento com ausência de sexo, porque o relacionamento sexual deve estar presente e fazer parte da vida de um casal. Subtópico de número 2, Paulo recomenda o casamento. Preste atenção como ele inicia o texto, dizendo assim: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Na verdade, como ele está respondendo à carta, a perguntas dos irmãos ali da cidade de Corinto, é bem provável que aquelas pessoas tivessem questionado Paulo, dizendo assim: Paulo, não seria bom que as pessoas se abstivessem das relações sexuais para preservar a questão da santificação do corpo? Aí Paulo, sabiamente, ele não retruca de imediato. Ele trata como hipótese. Ele fala: bom seria que o homem não tocasse em mulher. E aí já faz uma vinculação com relação à questão da propagação do evangelho. Ele diz assim: realmente seria bom pessoas com dedicação exclusiva para que o evangelho fosse pregado ainda com mais força, com mais velocidade em todas as partes da terra. No entanto, ele puxa o freio de mão logo depois dessa afirmação e adverte: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Aqui, duas observações são necessárias. A primeira é que na cidade de Corinto imperava a prostituição cultual. Lembra que nós já falamos disso? Tínhamos o templo de Afrodite naquele lugar e ali qualquer um que quisesse satisfazer o seu desejo sexual bastava procurar o templo de Afrodite, que seria atendido ali por uma prostituta cultual. E o pior, aquilo não seria recriminado. Pelo contrário, seria considerado um louvor à divindade, um louvor a Afrodite. Então Paulo alerta: espera aí, para evitar a questão da prostituição cultural, não façam isso. Não fiquem solteiros. Casem-se, é muito melhor. Mas precisamos fazer a segunda observação. Aqui o texto traz aquela palavrinha mágica do grego. Lembra que nós falamos aqui porneia, que significa imoralidade sexual. Então Paulo não está se referindo exclusivamente à prostituição cultural na cidade de Corinto, mas qualquer tipo de imoralidade sexual. É muito melhor que as pessoas casem-se, pratiquem a relação sexual dentro do casamento, estejam satisfeitas sexualmente falando e evitem cair na tentação da imoralidade sexual. Além disso, a promiscuidade na cidade de Corinto era muito grande e havia muita prostituição cultural, como nós falamos aqui. Para uma moça, para uma jovem, não era de bom tom que ela se proclamasse solteira, porque as pessoas já iriam entender que ela seria uma prostituta cultual.
Inclusive, nós temos aquela recomendação conhecida que as mulheres deveriam ter os seus cabelos crescidos, porque as mulheres que serviam no templo de Afrodite, elas tinham as suas cabeças raspadas. Então, Paulo está tentando de todas as maneiras diferenciar aqueles que são cristãos daqueles que não são cristãos lá na cidade de Corinto. Portanto, Paulo recomenda o casamento e diz assim: já que as pessoas não vão controlar os seus impulsos sexuais, muito melhor é construir uma família, que é projeto de Deus, é plano do Senhor, que o homem case com a mulher, que a mulher case com o homem, constituam uma família e sirvam ao Senhor em unidade e cumplicidade. Subtópico de número 3, a prática da abstinência sexual e celibato é para solteiros. Como falei aqui, parece que havia alguns irmãos ali que queriam se abster da atividade sexual. Paulo adverte: no casamento não. No casamento, vocês devem interagir com o seu cônjuge com a prática, com a relação sexual. Isso é fundamental dentro de um casamento. É interessante, não é? Paulo reforça isso. Enquanto jovem, enquanto solteiro, nós somos orientados a aguardar o tempo das coisas acontecerem. E percebam como isso é importante, porque o jovem se preserva na sua solteirice, não se apressa na sua relação sexual, na sua atividade sexual, e quando chega o casamento, ele vai poder então usufruir dessa bênção de Deus para o seu esposo, para a sua esposa. Então, querido jovem, querida jovem, guarde a sua castidade, se preserve no Senhor, para que no tempo certo você possa usufruir dessa bênção de Deus. Mas aos casados é importante a constância sexual para que não haja tentação, para que não se caia em uma imoralidade sexual por uma das partes. Perceba que Paulo responde aos questionamentos afirmando que tanto o casamento como o celibato eram opções legítimas para o cristão. O celibato deve ser visto como dom divino, mas para os que querem permanecer solteiros ou viúvos. Aí que está a chave da questão. Quer ser celibatário? Seja na sua solteirice. Não tem como praticar o celibato dentro do casamento. Quanto aos casados, ele adverte contra os sacrifícios tolos que não agregam em nada à vida espiritual, baseados em crenças humanas e contrárias ao Evangelho. Afinal, era o que estava ali atacando os irmãos de Corinto. Era essa ideia do gnosticismo de que a matéria era ruim, portanto, o relacionamento sexual prejudicava o relacionamento com Deus. E isso não é verdade. Um relacionamento sexual dentro do casamento é bênção no Senhor. Tópico de número 2, a indissolubilidade do casamento, o ideal original do casamento. Aqui quero já fazer um alerta. Atenção, jovens que estão pretendendo namorar ou que estão namorando. Semana dos Namorados está aí, não é? Crente namora para casar. Se não está pronto para casar, também não está pronto para namorar, tá bom? Pense a respeito disso. E antes de tomar a decisão do casamento, reflita, peça o conselho, a autorização dos seus pais, peça discernimento de Deus. Sabe por quê? Crente casa para ficar casado até a morte. Casamento cristão é para durar a vida toda. Paulo deixa claro isso na sua carta aos irmãos de Corinto. Ele fala aos casados mando, olha só, mando. Ele apresenta o casamento cristão como um contrato indissolúvel. Aí você para e pergunta, pastor, mas nós estamos vendo aí as pessoas se separando por qualquer coisa, até mesmo dentro da igreja. Querido, o que as pessoas estão fazendo por aí, inclusive dentro das igrejas, não quer dizer que é bíblico, não quer dizer que é aquilo que a palavra de Deus orienta. A Bíblia prevê a questão de divórcio? Sim, Jesus trata isso e Paulo também trata disso. No entanto, a vontade de Deus nunca foi
para que o homem se separe, para que a mulher se separe. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É essa a palavra do Senhor. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. O desejo de Deus é que haja a constituição de uma nova família para sempre, até que a morte os separe. O nosso Mestre Jesus, nos Evangelhos, vai trazer uma exceção para a possibilidade do divórcio. Veja bem que quero fazer uma ressalva. A regra para o cristão é não separar, é não divorciar, é lutar pelo casamento até a última força, dar tudo, tentar tudo, realmente lutar pela sua vida conjugal, pelo seu casamento. Mas o Senhor abre sim uma possibilidade quando ele fala da questão da imoralidade sexual, da prostituição. Esta imoralidade pode dar causa, sim, ao divórcio, porque as pessoas o questionaram com relação à existência da carta de divórcio. E na época em que Jesus ensinava, estava sendo ali disseminado o ensinamento que o homem, com aquele detentor do poder patriarcal, poderia dar a carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo. Por exemplo, um judeu chegava em casa, ele encontrava sua mulher que havia feito a comida, ele não gosta da comida da sua mulher, então ele poderia dar uma carta de divórcio para sua mulher. Havia então uma questão muito séria levantada. O divórcio havia sido banalizado. Como hoje o divórcio está muito banalizado. Jesus resgata isso. Ele diz, na verdade, Deus tolera o divórcio, não porque esse era um desejo de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem. E não em qualquer caso. Jesus cita aqui a questão da imoralidade sexual. Então, se houver um caso de traição com imoralidade sexual, a parte traída primeiramente deve buscar perdoar, buscar lutar pela reconciliação, lutar pela sua família, pelo seu casamento. No entanto, caso não haja sucesso, a Bíblia traz essa exceção como causa do divórcio, sim. Isso está registrado em Mateus, capítulo de número 19, versos do 3 até o 10. E perceba que, nesse momento, Jesus estava defendendo o direito da mulher. Sabe por quê, querido? Porque a mulher estava sendo violentada de várias formas. Imagine você, a mulher, receber a carta de divórcio por qualquer motivo. Dessa maneira, Jesus está defendendo o direito das mulheres e dizendo aos homens, vocês assumiram uma responsabilidade e precisam amar as vossas esposas. Subtópico 2, casamento com descrente antes da conversão. Aqui é Paulo que vai tratar. Perceba, nós estamos aqui de uma escrita para os irmãos lá de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja formada por gentios, por pessoas do judaísmo, por pessoas do paganismo. Então era uma mescla de várias culturas e várias religiões que se uniram para entrar e seguir o cristianismo. No entanto, havia práticas do passado que estavam interferindo na decisão do agora. Por exemplo, a pessoa se convertia ao cristianismo. Vamos supor, o varão, o homem, se converte ao cristianismo. A sua esposa continua no paganismo. Eles estavam entendendo o quê? Que deveriam se separar por conta dessa conversão para que não houvesse contaminação. Porque, por exemplo, o judeu acreditava que a impureza manchava, maculava as coisas puras. Então, portanto, uma pessoa santificada em Cristo Jesus não poderia viver casada e ter relações com uma pessoa que não era cristã. Um ensinamento que Paulo disse não ser correto. Da mesma maneira, se uma mulher se convertesse ao cristianismo e seu marido não se convertesse, isso não era razão para que houvesse o divórcio. Não, pelo contrário, ele falou que o homem cristão santificava a sua mulher não cristã.
A mulher cristã santificava o marido não cristão. Não no sentido, e aqui quero deixar claro, não no sentido de salvação, mas no sentido da concepção de novos filhos, porque serão filhos santos no Senhor. Perceba que a salvação é individual. Não é porque a esposa é crente que o marido vai para o céu. Se o marido não aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, se morrer, vai para o inferno. Da mesma maneira, a mulher descrente, se não se render a Jesus como seu Salvador, também vai para o inferno. A salvação é individual. A confissão de fé em Jesus é individual. Mas Paulo dá uma exceção. Por exemplo, se houvesse uma conversão de uma mulher ou de um homem ao cristianismo e o seu cônjuge não o acompanhasse nessa religião e também não a aceitasse, ele então abandonaria o seu lar. E Paulo recomenda aos irmãos que se sujeitassem a isso, que respeitassem a decisão dos seus cônjuges, porque ninguém era obrigado a viver naquela situação. Então perceba que Paulo está orientando coisas práticas do dia a dia para os irmãos lá de Corinto. Recapitulando, crente casa para não separar, crente casa para viver até a morte junto com seu cônjuge, certo? Outro fator importante, a conversão de uma das partes ao cristianismo não é motivo para divórcio, não é motivo para separação, caso a outra parte não queira se converter, desde que haja paz no lar, desde que a outra parte aceite a viver em paz com uma pessoa cristã. No entanto, as questões de imoralidade sexual e abandono do lar são causas tratadas como exceção para o divórcio, primeiro por Jesus e depois com Paulo. Perceba que a Bíblia é atual, trata temas do dia a dia, trata temas como os dessa semana, da semana do Dia dos Namorados, semana em que falamos do amor. Portanto, o amor deve prevalecer. Subtópico de número 3, o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Perceba que os cristãos de Corinto precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às Escrituras Sagradas. Jesus deixou bem claro que no plano original de Deus para a família não havia espaço para o divórcio. Portanto, o divórcio foi apenas tolerado por Deus, não instituído por Deus. Por conta do que? Já falamos aqui, da dureza do coração do homem. Então pare, pense e reflita. Ainda não casou? Pensa direitinho, porque crente namora para casar e casa para não separar. Lute pela sua família, invista nela, porque isso é projeto de Deus. Tópico de número 3, o casamento não deve ser usado como fuga. Subtópico 1, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Queridos, isso aqui é importante. Você não pode entrar em um relacionamento sério como o casamento com a desculpa de que quer fugir da solidão, que se sente sozinho. Ninguém pode criar expectativas de preenchimento da solidão em uma outra pessoa. Perceba que nós, na verdade, não devemos entrar em um relacionamento já criando expectativas, baseando a minha felicidade, colocando na conta da outra pessoa. Isso é injusto. Isso, na verdade, é colocar um peso que a outra pessoa pode não estar preparada para receber. A primeira coisa que todo cristão deve ter em mente é que a base da nossa alegria é em Deus. Eu tenho que ser feliz no Senhor e não por causa de um casamento. Eu tenho que ser preenchido, tenho que ter paz no Senhor e não por causa de um casamento. É óbvio que se num casamento houver amizade, cumplicidade, companheirismo, você terá um companheiro, uma companheira para o resto da sua vida. E isso é muito bom. Vou fazer 10 anos de casado e sou muito feliz com a mulher que Deus me presenteou. É minha amiga, é minha companheira, é alguém que me ajuda a ser cada dia melhor em Cristo Jesus. Então dou graças a Deus
por ter essa companhia tão importante ao meu lado. E aqui vai um alerta, é por isso que durante o namoro você deve conhecer, você deve ver quais são as aptidões, do que a pessoa gosta, conhecer os defeitos, conhecer a família, conhecer tudo sobre aquela pessoa, para que quando você decida entrar num relacionamento, você tenha certeza do que está fazendo e não fique ali dizendo que eu fui enganado, propaganda enganosa. Namoro é para isso. Em vez de se apressar e colocar os hormônios falando mais alto aí com relação à questão sexual, é melhor usar o tempo do namoro para estar em família, conhecendo, conversando, tratando das coisas importantes para a sua vida futura. Isso é que vai fazer a diferença. Um casal precisa se divertir um com o outro, admirar um ao outro, precisa haver cumplicidade entre o casal. Além disso, para um relacionamento progredir, é necessário o sentimento de segurança de que haverá possibilidade de um bom diálogo nos momentos de maior fragilidade. Diálogo é fundamental em qualquer relacionamento. Em um casamento que vai durar a vida inteira, acredite, não é o sexo que vai segurar casamento, é o diálogo, é a conversa, é o compartilhar de coisas. E a pior coisa que você pode fazer em qualquer relacionamento é ser indiferente. Aquela questão de tanto faz, não se importar. Isso é a pior coisa que você faz em qualquer relacionamento, inclusive com Deus. Então, construa no Senhor um bom relacionamento. Se você já é casado, que Deus abençoe, que o Senhor melhore o teu relacionamento, que você tenha ainda mais espaço para crescer no teu relacionamento com o teu cônjuge. Mas se você ainda é solteiro e se sente só e acha que o casamento vai resolver isso, não case por conta disso. Resolva primeiro esse problema. Pode ser um problema psicológico, pode ser um problema de alma, de espírito. Procure resolver primeiro esse problema e não deposite as suas esperanças em cima de um casamento. Casamento nós entramos para fazer feliz e não apenas na expectativa de que a pessoa nos faça feliz. Eu não posso já entrar colocando todo o saldo devedor em cima do meu futuro esposo, da minha futura esposa. Subtópico número 2, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Quando Paulo afirma que é melhor que se case para não se abrasar, é melhor casar para não sucumbir à imoralidade sexual, à prostituição, Paulo fala isso com muita responsabilidade. Ele não está falando simplesmente, já que vocês não estão se segurando, casem logo que é melhor. De maneira alguma. O casamento não é uma decisão a ser tomada de qualquer maneira. A escolha deve ser bem feita e o momento deve ser bem adequado. Os jovens e os viúvos devem tomar a decisão pelo casamento somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada e não por dificuldades com tentação sexual. Então não é para fugir da tentação sexual. Você precisa resistir. No namoro, você tem que manter a sua castidade, resistir à imoralidade sexual, à prática da fornicação. Isso é uma luta, assim como eu luto para não mentir, assim como eu luto para não sucumbir aos vícios, assim como eu luto todo dia para ser uma melhor pessoa, eu também preciso lutar todos os dias contra a imoralidade sexual. E no caso dos namorados, o sexo antes do casamento. Além disso, no casamento nós vamos viver muitas situações de dificuldade, situações de adversidade e nem sempre casar quer dizer plena satisfação sexual. Muitos problemas são enfrentados por muitos casais. E aqui quero chamar inclusive a atenção. Pessoas que têm problemas com pornografia geralmente darão problemas dentro de um casamento. Procure se tratar. Se você tem algum vício sexual, um vício na pornografia ou alguma situação que está atrapalhando a tua vida, procure primeiro resolver essa situação, porque senão você vai levar um problema para o teu casamento. Subtópico de número 3, o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Ora, todos nós passamos por dificuldades,
Mas se você acha que na solteirice está passando por dificuldade, não se engane, o casamento é muito bom. O casamento é feito para a celebração da vida, é um projeto de Deus. Como falei, vou fazer 10 anos de casado e dou graças a Deus por isso. Agradeço todos os dias a Deus pelo meu casamento. Mas não pense que é fácil, não pense que não haverá problemas. Casamento, principalmente no início, é época de adaptação, época em que você vai abrir mão da tua privacidade, da tua liberdade e você vai dividir os seus momentos com uma outra pessoa que nem sempre estará arrumado, arrumada, nem sempre estará penteado, penteada, e isso faz parte do dia a dia. Então, estou com problema, então vou casar. Não se engane, você está cometendo um grande erro. Além disso, nós precisamos ser diferentes com relação ao motivo do casamento. Eu vou escolher com quem casar, primeiro sabendo que Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. Então, quando eu estiver namorando, eu vou tentar descobrir qual é o propósito de Deus para a vida da pessoa que eu estou namorando. Conhecer o propósito que Deus tem para a minha vida. E se houver alinhamento de propósito, eu devo prosseguir com o casamento. O mundo pensa diferente. O mundo pensa em atração sexual. O mundo pensa em uma mera questão de beleza. O mundo pensa em dinheiro, em poder. Coisas que no dia a dia não vão fazer a diferença. Não é o dinheiro que vai trazer felicidade. Não é a beleza que vai trazer felicidade. O que vai trazer felicidade é uma vida a dois pautada na amizade e cumplicidade e, sem dúvida, a presença de Deus dentro de um lar. Quer ter felicidade? Quer ter paz? Desenvolva um relacionamento em Deus com princípios cristãos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Quanta coisa boa, hein? Quanta coisa prática nós aprendemos na lição de hoje. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. O casamento é bom e abençoado por Deus e o celibato é somente para pessoas que têm o dom para permanecer nesse estado. O princípio original do casamento é a duração até que a morte separe os cônjuges. Todavia, devido à dureza do coração, muitos casais não chegam até o final juntos. O casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Queridos, falamos sobre casamento, falamos sobre relacionamento. E aproveitando que estamos na semana do Dia dos Namorados, eu quero orar pelo teu relacionamento. Você que é casado, eu quero orar para que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Você que está namorando, eu quero orar para Deus abençoar esse teu relacionamento. Que você tenha forças para resistir às tentações e que tenha um relacionamento firmado no Senhor. Para você que está solteiro, eu quero orar para que Deus possa preparar uma pessoa para abençoar a tua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por tantos ensinos práticos que Paulo deixou para nós na carta aos irmãos de Corinto. Ó Deus, quero aproveitar que nós falamos de relacionamento. Eu quero orar, Senhor, pelas famílias que nos acompanham aqui pela internet, por esse irmão casado, essa irmã casada. Ó Deus, abençoa esse relacionamento, traz paz para essa casa, restaura esse casamento, o amor, a afinidade, a cumplicidade. Aqueles que estão namorando, ó Deus, que esse namoro seja desenvolvido no amor. Se esse irmão e essa irmã não têm tido forças para resistir à tentação sexual, dá forças para eles, Senhor. Trabalha no caráter deles para que eles possam viver um casamento na plenitude daquilo que eles viveram no seu namoro, preparando e esperando o momento certo e colhendo os frutos daquilo que foi plantado durante o seu namoro. Aqueles que estão solteiros, Senhor, eu quero te pedir, os abençoa, Pai. Abençoa de uma maneira que o Senhor possa completá-los, que eles possam se sentir felizes, plenos, não por causa de um relacionamento, mas porque o Senhor é o Deus deles, Senhor. Mas da mesma forma quero te pedir, prepara uma pessoa abençoada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que essa família possa ser constituída no Senhor. Obrigado por essa aula, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, obrigado por você ter nos acompanhado até este momento. Não vá embora sem deixar um comentário, aquele like abençoado e de pegar esse link e enviar para outras pessoas. Conhece alguém que seria abençoado pelo nosso canal? Manda o link para ele e pede para ele se inscrever. Você vai nos abençoar muito. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que realmente teu relacionamento seja um relacionamento coberto pelas bênçãos de Deus. E não esqueça, ame a palavra de Deus.